Olá a todos. Sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, e estamos aqui mais uma aula juntos para estudarmos o curso da Filosofia de Fátima. Então, vamos ver onde nós paramos para dar continuidade. E vamos lá. Paramos achei na página 156. Aqui, o curso, Filosofia. Estudamos os pensadores, os filósofos, nesse primeiro momento da nossa aula. Aqui foi onde nós paramos, chegamos a ler essa atividade. Daí tem as referências bibliográficas referentes a esse capítulo. Vamos continuar aqui. Tá. Espaço para anotações. E aqui hoje, filosofia política. Vamos lá, vamos estudarmos juntos. Filosofia política. Vou aumentar um pouquinho aqui. É mais fácil para a leitura. Os regimes democráticos são exceção no espaço e no tempo. Este fato fortalece o argumento de Montesquieu, expresso no Espírito das Leis, de que a natureza humana é individualista e egoísta. E, portanto, democracia e república seriam regimes inatingíveis em termos práticos, porque exigem que os interesses públicos estejam acima dos interesses privados. Logo, democracia e república só podem ser pensadas e efetivadas a partir de uma educação intensiva e extensiva, capaz de superar o individualismo egoísta em prol da cidadania ativa. Temos que reconhecer, porém, que a modernidade trouxe conquistas fundamentais como a valorização da subjetividade e da liberdade individual. Contudo, ainda não conseguimos equacionar a liberdade individual com a necessidade do exercício da cidadania e da Constituição, em uma esfera pública que viabilize a coexistência entre ética e política. Se, por um lado, o modelo da representação política foi a única forma encontrada para viabilizar o retorno da democracia nas sociedades modernas, que já não podiam ou não queriam sustentar os altos níveis de envolvimento e participação na esfera pública, tal qual os antigos atenienses, quer pela carência de formação, quer pelos novos interesses em jogo, quer pela ascensão da importância da economia, reino da necessidade, que passa a subordinar a vida política, reino da liberdade. Por outro lado, é preciso admitir que estamos em meio a uma crise da representação política, que coloca em questão o atual modelo das chamadas repúblicas democráticas liberais. Vivemos uma era onde os direitos humanos e políticos conquistados a partir do século XVIII não garantem os direitos sociais mais elementares para a grande maioria das pessoas. No plano das relações internacionais, os recentes acontecimentos, como guerra de invasão, ações terroristas estatais ou não, desrespeito aos direitos humanos, nos demandam uma série de questões sobre o sentido do poder, da soberania, da democracia, da liberdade e da tolerância. Entendemos que o estudo das questões fundamentais da filosofia política, das principais correntes e dos seus autores, clássicos e contemporâneos, devem constituir-se como espaço fundamental a ser ocupado. E pode contribuir com o debate sobre os possíveis sentidos da vida política, buscando, assim, a criação de uma linguagem capaz de alimentar o imaginário do político e as ações cidadãs dos estudantes do ensino médio. No Folhas, em busca da essência do político, discute-se a necessidade de pensar a política para além dos preconceitos que a caracterizam no senso comum, mostrando que, historicamente, ela se efetiva quando uma comunidade mostra-se capaz de constituir uma unidade, uma esfera pública, seja a ação cidadã, em termos de autogoverno,
seja pela necessidade de um poder externo e coativo, característico da cidadania passiva. O Folhas mostra como os atenienses da antiguidade e os índios brasileiros, diante da descoberta, atingiram a essência do político. O Folhas, A Política e Maquiavel, que apresenta a política como ela é, construída pelos homens, indispensável para a constituição do Estado. O pensamento maquiaveliano propõe uma nova ética, vinculada à ação política e não ao ideal moral. Discutindo a questão do poder e a importância fundamental da virtude política e da ação, Maquiavel traz uma contribuição importante para o pensamento político moderno. No Folhas, Política e Violência, é apresentada uma reflexão sobre as relações do poder instituído e a violência, a partir da perspectiva weberiana do Estado como detentor do monopólio do uso da força, a lei que emancipa ou a lei que reprime e domina, a lei como proteção à violência ou como a oficialização desta. Este conteúdo articula conceitos dos clássicos da filosofia política, como fundamentos para questionar e pensar as relações entre violência e poder no Brasil contemporâneo. O Folhas, A Democracia em Questão, se propõe a pensar as razões que estão no fundamento das democracias modernas e contemporâneas, pautadas pelo capitalismo e pelo individualismo egoísta e possessivo. Apresenta as diferenças entre as concepções liberal, a crítica de Marx e o republicanismo, sobretudo no que se refere à ideia da liberdade individual e liberdade política. Convida a uma reflexão sobre a necessidade premente de compreender e superar as democracias meramente formais, através da restituição do pensamento e da ação política e de uma esfera verdadeiramente pública. Estes 4 folhas não têm, obviamente, a pretensão de dar conta do universo desse conteúdo estruturante, mas sim de apresentar aos estudantes e professores alguns dos problemas fundamentais que constituem o pensamento e as práticas políticas da sua invenção aos dias de hoje, que, pela sua importância e complexidade, nos convidam a filosofar. E, na continuidade... peraí. Temos agora um novo capítulo. Capítulo 11. Em busca da essência do político. A política pode superar a sua imagem negativa de poder, de opressão e corrupção e ser concebida como uma possibilidade de construção de um mundo melhor? O ideal político de bem comum já se realizou algum dia na materialidade das relações sociais, para além do mundo das ideias e do formalismo das leis? Então, aí temos 2 perguntas. Aqui. O preconceito contra a política e a política de fato. Então, vamos a um novo capítulo. É comum que numa conversa sobre política se chegue rapidamente à conclusão de que ela nada tem a ver com a ética. Em outras palavras, que o poder político e suas realizações não se conduzem por princípios e valores voltados a interesses coletivos, mas sim por interesses utilitários de ordem individual ou corporativa do tipo: mas o que eu ganho votando em fulano? Ou, vota em mim e eu lhes darei privilégios. Essa é a percepção que o senso comum da sociedade tem da política. E seria profundamente ingênuo afirmar que a política não passa por esses 2 caminhos. No entanto, não é menos ingênuo e preocupante o fato de aceitarmos tão rapidamente essa perspectiva exclusivamente negativa da política como algo óbvio, natural e inelutável? Em geral, as conversas sobre política enveredam por caminhos que podem parecer interessantes, mas que, no fundo, são pouco produtivos e frustrantes. Isso se dá porque, estimulados pelos acontecimentos e pelas notícias da imprensa, fazemos questionamentos e afirmações sobre a honestidade ou desonestidade dos políticos, sobre seus salários, negociações supostamente ilícitas, sobre os partidos, tendências, alianças questionáveis, sobre quem será candidato, sobre um projeto que está tramitando e suas possíveis consequências.
quase sempre estamos reproduzindo, diga-se de passagem, com poucos ou insuficientes dados e questionamentos, informações veiculadas pelos jornais, pelas rádios ou telejornais, e mesmo aquelas que circulam pela internet. O que é política? A pensadora Hannah Arendt, perdão se eu li errado, escreve sobre a necessidade de avaliar os preconceitos que todos nós temos contra a política, decorrentes em grande medida do fato de estarmos alienados da vida política, de não sermos políticos profissionais. Arendt estabelece duas categorias de preconceitos contra a política. No âmbito internacional, o medo de um governo mundial totalitário e violento. No âmbito local ou interno, a política é reduzida a interesses mesquinhos, particularistas, a corrupção. Vamos ler e pensar sobre essa questão do preconceito contra a política, a partir de um texto da autora. Acho que mais. Hannah Arendt, nascida na Alemanha, de família judaica, estudou filosofia com Heidegger e Jasper. Na Segunda Guerra Mundial, refugiou-se nos Estados Unidos, onde lecionou na New School for Social Research. Publicou Entre o Passado e o Futuro, a Condição Humana, Origens do Totalitarismo, sobre a Revolução, Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. O que é política? É uma obra póstuma. O preconceito contra a política e o que é, de fato, política hoje. O perigo é a coisa política desaparecer do mundo, mas os preconceitos se antecipam. Jogam fora a criança junto com a água do banho. Confundem aquilo que seria o fim da política com a política em si, e apresentam aquilo que seria uma catástrofe como inerente à própria natureza da política, e sendo, por conseguinte, inevitável. Por trás dos preconceitos contra a política estão hoje em dia, ou seja, desde a invenção da bomba atômica, o medo da humanidade poder varrer-se da face da Terra, por meio da política e dos meios de violência colocados à sua disposição. Estreitamente ligada a esse medo, a esperança da humanidade ter juízo, e, em vez de eliminar a si mesma, eliminar a política, através de um governo mundial que transforme o Estado numa máquina administrativa, e quite de maneira burocrática os conflitos políticos e substitua os exércitos próprios da polícia. Na verdade, essa esperança é totalmente utópica, quando se entende a política em geral como uma relação entre dominadores e dominados. Sob tal ponto de vista, conseguiríamos, em lugar da abolição da política, uma forma de dominação despótica ampliada ao extremo, a qual o abismo entre dominadores e dominados assumiria dimensões tão gigantescas que não seria mais possível nenhuma rebelião, muito menos alguma forma de controle dos dominadores pelos dominados. Mas sem entender por político o âmbito mundial no qual os homens se apresentam, sobretudo como atuantes, conferindo aos assuntos mundanos uma durabilidade que, em geral, não lhes é característica, então essa esperança não se torna nem um pouco utópica. Na história, conseguiu-se frequentemente varrer no mapa o homem enquanto ser atuante, mas não à escala mundial, seja na forma da tirania que hoje nos dá a impressão de estar fora de moda, na qual a vontade de um homem exige pista livre, seja na forma moderna de dominação total, deixa eu bater aqui um pouquinho, na qual se deseja liberar os processos e forças históricas impessoais, supostamente mais elevadas, e escravizar os homens para elas. Na verdade, o apolítico, no sentido mais profundo dessa forma de dominação, mostra-se juntamente na dinâmica que lhe é característica e que ela desencadeia, na qual cada coisa e tudo antes dito como grande hoje pode cair no esquecimento. Se for para manter o movimento em impulso, deve cair mesmo. O que não pode servir para acalmar nossas preocupações ao constatarmos que nas democracias de massa sem nenhum terror e de modo quase espontâneo, por um lado toma vulto uma impotência do homem, por outro parece um processo similar de consumir e esquecer.
como se girando em torno de si mesmo, de forma contínua, embora esses fenômenos continuem restritos no mundo livre, não arbitrário, a coisa política, em seu sentido mais literal, e a coisa econômica. Vou deixar aqui mais um pouquinho a tela. Mas o principal ponto do preconceito corrente contra a política é a fuga da impotência, o desesperado desejo de ser livre na capacidade de agir. Outrora, preconceito e privilégio de uma pequena camada que, como Lord Acton, achava que o poder corrompe e a posse do poder absoluto corrompe em absoluto. O fato dessa condenação do poder corresponder por inteiro aos desejos ainda inarticulados das massas não foi visto por ninguém com tanta clareza como Nietzsche, em sua tentativa de reabilitar o poder, se bem que ele também confundisse, ou seja, identificasse bem ao espírito da época o poder impossível do indivíduo ter, visto ele surgir somente pelo agir em conjunto de muitos, com a força que a posse qualquer pessoa pode deter. Então, aí o texto, continuidade aqui. Bom, agora temos a proposta de um debate. Debata com seus colegas os sentidos e a pertinência atual ou não dos argumentos de Hannah Arendt sobre preconceito contra a política. Não esqueça de registrar por escrito, né? Então, colocar um resumo, em palavras, por escrito, as ideias surgidas no debate. As regras para o debate encontram-se na introdução deste livro. Vamos continuar. No instigante ensaio A Invenção da Política, o filósofo contemporâneo Francis Wolff comenta que, para compreender a essência universal da política e sua ligação com o ser humano em geral, é preciso romper com certas imagens particulares da política. Quais seriam essas imagens? Ora, são as questões cotidianas que estão na base do nosso entendimento mais imediato da política, citadas já no início desse texto. Mas por que romper com elas? Por que evitar essas questões particulares ou específicas? Elas não são relevantes? Então, é claro que elas são muito importantes e devem ser profundamente discutidas e elucidadas, porém, num segundo momento. Se enfrentarmos essas questões antes de tentarmos responder aquelas que as antecedem, elas não serão bem respondidas, além do que poderão nos distanciar das questões fundamentais. Saber quais são essas questões. O que é a política? Qual é a sua essência? Porque ela existe em todas as culturas e civilizações, ainda que de maneiras diferentes. Ética e política já estiveram juntas algum dia? Na busca da resposta, Wolff nos desafia. É preciso um primeiro esforço no sentido de imaginar o que aconteceria sem a política. Ainda segundo Wolff, a vida humana pode acontecer a partir das 3 possibilidades que se seguem. Então, ele coloca aqui as 3 possibilidades, vamos lê-las. Em comunidade organizada pela existência de uma instância externa à sociedade, o Estado, por exemplo, cuja função seria a efetivação e a manutenção da unidade da sociedade. A política, neste caso, seria coercitiva. O poder estaria localizado fora da sociedade, mas agindo sobre ela. Isolada, como a maioria dos animais, talvez em pequenos grupos ou famílias. Essa condição seria praticamente impossível. Em comunidade, mas sem a necessidade da política, a vida transcorreria em harmonia, sem diferenças, sem conflitos, nem confrontos, sem a necessidade de leis ou limites. E outra proposta de debate, vamos ler. De debate, como a gente sempre fala, é para vocês que têm familiares ou amigos, conhecidos que também estão estudando, juntarem-se e debaterem esses exercícios. Vamos aceitar o desafio proposto por Wolff e tentar imaginar o que aconteceria se não houvesse a política. Imaginem os humanos vivendo sem Estado, sem leis, sem nada em comum, sem a consciência nem a responsabilidade de pertencer a uma comunidade, a uma cidade. Isso seria possível? Imaginar isso, né? Teríamos mais ou menos liberdade? Como seria a vida sem a política?
Não esquecer de registrar por escrito as ideias surgidas no debate. Então, bem interessante, né? Como seria uma sociedade sem leis? Como seria uma sociedade sem política? Bem interessante a proposta. Retornaremos proposições de Woolf. A primeira é indesejável, afinal, quem gosta de viver é sobre coerção. A segunda possibilidade, que é a ideia de viver isoladamente, transita entre o romântico e o patético, que é anacrônica. A terceira, que propõe a vida sem política, é uma utopia sem sustentação material. Sendo assim, o que nos resta? Sabemos que vivemos juntos em sociedade e não isoladamente. Sabemos que temos diferenças e que os confrontos e conflitos fazem parte da vida em sociedade. Sabemos que existem profundas contradições sociais. Portanto, seja através do ideal de autogoverno ou de uma instância externa à sociedade, e, portanto, coercitiva, seria o Estado, a política é uma dimensão necessária e constitutiva da existência humana. Assim, onde houver uma sociedade, haverá política. É de saber, então. Temos algumas perguntas. Que poder política temos? Que tipo de política queremos? Que política podemos construir? O ideal político. O ideal político se caracteriza pela existência de uma comunidade e pela construção e manutenção da unidade desta comunidade, sem que, para isso, ela precise submeter-se a um poder externo, do tipo, eles são o poder. Eles fazem as leis que nós devemos obedecer. Não se trata, contudo, de uma defesa da anarquia. É importante registrar que não é possível a vida em comum sem que haja regras e sanções muito claras. Logo, uma comunidade política ideal deve estabelecer suas finalidades, suas regras, suas prioridades. Enfim, deve autogovernar-se. Nós somos o poder, nós fazemos as leis que normatizam a vida na comunidade e isso constitui a nossa liberdade. No entanto, a história testemunha o quão difícil é a consecução desse ideal do político. Vamos baixar aqui a tela. Se houvesse uma comunidade que, em lugar de manter-se por meio de um poder distinto dela mesma, uma instância organizada para esse fim, um chefe todo-poderoso, um grupo dirigente, uma classe dominante, um Estado. Se conservassem sua unidade apenas por sua potência, sua própria potência, uma sociedade na qual o poder político só pudesse ser localizado na comunidade política em seu conjunto. Poderíamos dizer dessa sociedade que ela realizou a ideia do político. Então, uma parte de um texto de Woolf. Então, aqui nós temos, mais uma proposta de pesquisa. Converse com os professores de história e faça também um levantamento na biblioteca, na internet, de quais foram e onde aconteceram os regimes que podem ser considerados democráticos na história da humanidade, da antiguidade até o século XX. Então, isso aqui é bem interessante, né? Até o século XX, não, até o século XIX, perdão. É bem interessante porque a gente está colocando aqui uma proposta, podemos pesquisar até na internet, então se torna bem fácil sobre esses regimes e, na verdade, para vermos e compararmos com o que foi proposto aqui sobre política, sobre essas ideias. Então, vamos parar por aqui hoje, nessa aula. Deixa eu ver aqui a página. Na próxima nós continuamos. Não, perdão, vamos parar aqui nessa daqui, na próxima pesquisa. Peraí. É 166, assim mesmo, vamos parar aqui, vamos dar continuidade nesse trechinho e parar na próxima proposta de pesquisa. Vamos lá. Woolf defende a tese de que apenas duas sociedades conseguiram realizar o ideal político, que é a unidade da comunidade política sem coerção externa. Quais foram essas sociedades? Essas sociedades foram os atenienses da antiguidade e os índios do Brasil diante da descoberta. Certamente você já ouviu falar da genialidade dos gregos e da sua famosa invenção, a democracia na Atenas da antiguidade. Mas alguma vez já ouviu falar que os índios brasileiros, particularmente os tupis guaranis, também foram de maneira diferente, bem-sucedidos na aventura de construir uma comunidade política que garantisse uma vida boa aos seus integrantes?
sabemos pouco sobre as comunidades políticas dos índios brasileiros, e isso se deve, em grande parte, às concepções eurocêntricas e etnocêntricas, às quais nossa formação e nossa cultura foram e ainda são submetidas. O antropólogo francês Pierre é um dos poucos pesquisadores que se dedicaram a essa questão. Sobre seu trabalho falaremos mais adiante. Vamos agora buscar compreender, no primeiro momento, o que caracterizou a realização da essência do político para os atenienses e para os índios do Brasil. Quais são as aproximações, quais os distanciamentos entre essas culturas tão distantes e aparentemente tão distintas? O que diferencia suas políticas daquelas que caracterizam a modernidade e a contemporaneidade? Então, aqui mais uma proposta de pesquisa, onde nós vamos parar. Qual o sentido dos termos de eurocentrismo e etnocentrismo? Então, aí uma proposta para pesquisarmos mais sobre essas palavras, que pode ser na internet. E vamos parar aqui, página 166. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, paramos na parte do livro, filosofia, que estamos estudando os pensadores, filósofos. Agora vamos para a parte que estudamos especificamente o que é a filosofia de Fátima. Então, vamos ver aqui onde nós paramos. Esse livro que nós estamos estudando está lá no site, que é Filosofia de Fátima, está lá no site www.casadefatima.org. Pode ser lido gratuitamente, online, ou até quem quiser pode baixar no celular, no laptop. Então, hoje nós vamos... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Mais fácil. Hoje nós vamos falar, né, a proposta do pensamento é doença física. O corpo é perfeita em sua arquitetura e idealização. Tornou-se uma estrutura psíquica fisiológica perfeita para a utilização da consciência. E para que este processo flua com naturalidade, o corpo físico é frágil às nossas escolhas, enquanto encarnados, as escolhas do que nos precederam, configurando, assim, uma experiência moldável ao aspecto de cada experiência com seu corpo físico. Seres sem corpo físico, moradores do mundo primeiro, podem interferir positivamente nas soluções pertinentes às doenças físicas, seja na inspiração de novos remédios, em tratamentos específicos ou agindo diretamente na doença. Mas a busca em reencarnar dá-se para o alívio da consciência em escolher melhor. E isso inclui reencarnar e tornar-se médico para ajudar na saúde de muitos, por exemplo. Objetivamente, busca uma frequência de pensamento justa, respeitosa, amorosa, a fim de cooperar para a saúde física. Nem tudo é pedido ou programado antes do nascimento. Nós continuamos escolhendo e criando continuamente nossa própria realidade. A doença do corpo físico é passageira, finalizando com o corpo ou sem ele. Mas as doenças da consciência permanecem mesmo após a morte do corpo físico. Cabe a nós investir também em registros de boas ideias, esperança, otimismo, para as ondas de luz do Criador penetrarem as células físicas. Não busquemos apenas o Criador para a cura do corpo físico. A medicina convencional é a expressão mais sagrada de Deus, cuidando de nós. Contudo, os mecanismos da fé serão fortes no processo da cura. Já é sabido que a experiência encarnatória é a nossa escola diária com infinitos aprendizados a cada segundo. Então, a doença física nada mais é do que mais lições a aprender. Precisamos tirar o caráter punitivo do Criador. O resultado da punição é o motivo da dor pela doença em um corpo que nem nosso é, e sim é emprestado. Empréstimo como instrumento valioso para o nosso crescimento e transformação pessoal, emocional, psicológica e até na construção em sociedade. Olhemos para o perecimento do corpo físico como um grito aos nossos ouvidos por mudança.
Olhemos como constante aprendizado em nosso modo de olhar a nós mesmos e, sem dúvida, ao outro. Olhemos a nós, não como vítimas, mas como um ser imortal em evolução. Diante dessa dificuldade, o que eu aprendo com ela? O como vou agir e agir diante do inevitável. Sempre olhamos para nós, como indivíduos amados pelo Criador. Então, paramos aqui. É 3. Então, hoje foi sobre dança física. Possamos escolher melhor, né? Estarmos atentos às nossas escolhas. Falou também sobre o exercício da fé, que diante de uma doença física, há sempre o exercício da fé, há sempre um aprendizado, né? Possamos entender qual é esse aprendizado, possamos absorver esse aprendizado, né? E mudarmos. Aí vem as escolhas melhores, né? Bom, então agora no final, sempre colocamos uma proposta de ação social. E hoje eu vou falar sobre os moradores de rua. Vamos colocar aqui uma proposta que podemos reunir amigos ou familiares. Conversar sobre a importância dessa ação social, das ações sociais, de olharmos para o outro, e unir esses amigos familiares, escolher um ponto em que geralmente os moradores de rua se unem muito à noite para dormirem, e ficam em pontos específicos. E ali fazer uma refeição, né, as quentinhas, e levarmos até eles. Né? Muitas vezes eles ficam, às vezes, um dia inteiro sem alimentação, às vezes mais de um dia sem alimentação. Então, tá aí a ação social, fazer quentinhas e levar até esses moradores de rua. Uma experiência muito enriquecedora, tá? Então, é hoje. Por hoje é só. Acabamos. E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.